Boa noite, estamos começando mais um Conexão Saúde Minas. Eu sou Luana Pacheco, enfermeira, especialista na área de gestão em saúde e gestão de negócios. Quero convidar você a chamar aí o seu familiar, o seu conhecido, a compartilhar já esse link, porque hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, de um tema que precisa ser lembrado, que precisa ser divulgado, que é a conscientização sobre o câncer coloretal, o Março Azul Marinho. Esse tema, pessoal, ele é um tema pouco falado, nós temos uma grande relevância de quantidade de pessoas e pacientes que precisam de atenção, que precisam de cuidados e que muitas vezes se veem perdidos sem referência a quem buscar. Por isso, hoje nós trouxemos 3 grandes profissionais, 3 grandes referências de Minas Gerais, que vão conversar conosco, trazer orientação, dar luz, né, as informações que são importantes para essa área. Eu estou aqui hoje com a doutora Vitória Agresta, médica coloproctologista, atuante na nossa região, referência no IGEP, que a gente conhece tanto, dentre outras instituições de peso, né, que ela vai falar um pouquinho aqui para gente. Estou também com o enfermeiro Gabriel José, que é referência aqui no Triângulo Mineiro, trabalha com tratamento de feridas e ostomias, e com enfermeiro e gestor, foi meu gestor inclusive, Alexandro Prates. Ele é referência hoje por ser da Difarmig Coloplast em Minas Gerais, representa a marca em Minas Gerais. A Coloplast é uma multinacional que trabalha com tratamento de feridas e ostomias, né, entrega produtos e soluções e é líder mundial nessa área. Então a gente está muito feliz por reunir esse timaço aqui com a gente para bater esse papo. Tenho certeza que sairão vários insights e muita informação de valor. Quero dar boas-vindas a cada um de vocês e queria que vocês falassem brevemente um mini currículo aí para o pessoal saber da atuação de vocês aqui no estado. Bom, eu sou o Gabriel, sou enfermeiro, como a Luana já tinha dito. Eu sou atuante principalmente com os pacientes de ferida e ostomias aqui da região. Trabalho diretamente com esses pacientes, esse perfil, que cada vez mais necessita dessa qualificação, necessita dessa assistência direta. E sempre gosto de trazer que esse paciente, ele vai passar por todos os perfis de rede, né, de atenção à saúde. Então, por isso que existe essa necessidade de ter ainda mais pessoas prontas e qualificadas para poder prestar essa assistência onde esse paciente estiver inserido na nossa comunidade em geral. Perfeito. Eu sou Vitória, sou médica coloproctologista. Hoje eu atuo somente aqui em Uberlândia, né, eu atendo no consultório particular e também sou preceptora da residência médica do Hospital de Clínicas da UFO, da residência médica de coloproctologia. Tenho uma atuação, na parte de cirurgia, de exames e agradeço, né, o convite de mais uma vez estar aqui falando sobre esse tema que é super importante. A gente precisa falar sobre prevenção em câncer de intestino, a gente precisa conscientizar e quebrar o tabu sobre ostomias. Então, fico muito feliz de poder participar e de estar ao lado de vocês aqui mais uma vez. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado, Luana, pelo convite, pela confiança. Bom estar aqui compartilhando desta mesa. Me chamo Alexandro Prates. Hoje eu estou como gestor da Difarmig, com a divisão da Coloplast. A Difarmig é um distribuidor que tem aí no seu DNA o trabalho técnico bem desenvolvido, então ela já está no mercado há 48 anos. E há 14 anos ela é distribuidora exclusiva da Coloplast dentro do estado de Minas Gerais. E a gente conta com equipe aí para poder permear esse estado que é tão grande, e uma honra estar aqui para poder falar desse tema tão relevante e levar, de fato, qualidade, solução para a vida desse paciente. Maravilhoso, pessoal. E, como vocês bem falaram, né, vamos tirar os tabus, os medos, quebrar paradigmas e trazer informação que realmente conecta e importa com o povo, que são as pessoas que precisam mesmo. Eu quero novamente te convidar a se inscrever nos canais, né, tanto no Conexão Saúde Minas quanto dos profissionais que estão aqui. Hoje a rede social é um grande veículo, né, ajuda a levar a informação segura, e aqui no Conexão Saúde Minas a gente prioriza que essa informação seja científica, séria, para chegar até você. Eu queria começar, doutora Vitória,
falando sobre o Março Azul Marinho, que é uma pauta que você vem trabalhando já há bastante tempo. Achei muito bacana que você levantou essa bandeira. A gente falou o ano passado, esse ano novamente, tem feito um trabalho brilhante na nossa região. E qual que é o principal alerta? O que que a nossa população precisa ter de alerta em relação a esse tema, que é a saúde intestinal, né? Qual que é o principal fator de risco? Como chamar a atenção em relação a esse assunto, né? Quem que precisa se preocupar com esse tema? Bom, primeira coisa que precisa, ficar bem claro, né, para toda a população é que o câncer de intestino, ele vem crescendo a sua incidência nos últimos anos. Atualmente ele é o segundo câncer mais prevalente, né, entre homens e mulheres, e ele é um câncer prevenível. Então por isso que a gente, bate tanto martelo, né, na questão de divulgar informação, da necessidade de prevenção, porque a gente está falando de um câncer que ele pode ser prevenido. Hoje, o esquema de rastreamento, ele é indicado para pessoas a partir de 45 anos, independente de terem sintomas. Então, assim, mesmo que seu intestino funcione bem, né, mesmo que esteja ali evacuando todos os dias direitinho, se você tem mais de 45 anos, você precisa fazer o rastreamento para o câncer de intestino. Ou antes disso, caso você tenha algum familiar, né, que tenha tido esse diagnóstico, de câncer coloretal. E falando em questão de fatores de risco, né, diferente do que algumas pessoas pensam, o principal fator de risco não é o familiar, na verdade é o ambiental, né, são os fatores ambientais, é o que a gente, tá aí exposto todos os dias. Então, principalmente consumo excessivo de carne vermelha, consumo excessivo de ultraprocessados, alimentos industrializados, que na verdade é tudo aquilo que a gente é exposto desde que a gente nasce, né, e, na verdade hoje a gente vive dessa forma. Obesidade, tabagismo, então cada um desses fatores individualmente aumenta muito a nossa chance de ter câncer de intestino, muito mais do que o histórico familiar. Então a gente precisa estar atento, né, ao que a gente, consome e faz aí no nosso dia a dia, e também atento ao rastreamento, né, à idade de fazer a colonoscopia, que é o exame de prevenção. Perfeito. Acho que você trouxe bastante pontos aí de importância e conscientização, a questão da alimentação, estilo de vida, né, os fatores básicos que a gente está acostumado a falar, mas que é tão difícil gerenciar, né, mudar estilo de vida, a gente falou que no último bate-papo, não é tão simples, parece simples, mas não é simplório, né. E aí eu queria trazer uma pergunta que eu acho que vocês devem lidar no dia a dia de vocês. Eu, quando trabalhei com a Coloplast, me deparei com isso, né, fui representante aí da Coloplast por um período, que é o medo do paciente. Você abordou bem, né, antes aqui nos bastidores, que às vezes o paciente deixa de buscar, deixa de procurar ajuda por medo. O que que vocês se deparam, né, no dia a dia? Qual que é esse medo? Medo do quê? Por que que, a gente não precisa ter tanto medo e tanto tabu quando a gente fala de câncer de intestino? Bom, eu percebo que ainda existe uma associação muito forte, né, relacionada as pessoas relacionam, né, o câncer de intestino ao estômago como se fosse, uma sentença, né, tive o diagnóstico de câncer de intestino, necessariamente vou precisar de um estômago. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né, na verdade, alguns pacientes, uma parcela desses pacientes vai precisar, a grande maioria não vai precisar. E um outro fator é a desinformação, né, então as pessoas têm, medo da ostomia porque não conhecem, não sabe o que é, não sabe como lida, não sabe como funciona, acham um monte de coisa, né, relacionada à ostomia, geralmente coisas negativas, então vem aquele pensamento que se eu não fizer o diagnóstico, eu não preciso de um estômago, eu não preciso viver mal, né, como se fosse essa sequência verdadeira. Então a gente precisa conversar, né, informar, quebrar esse tabu, como eu disse aqui, né, não são todos os pacientes que são diagnosticados com câncer de intestino que vão precisar de ostomia, mas aqueles que precisam, né, hoje a gente consegue com as tecnologias fazer com que esse paciente viva, bem próximo ou poderia falar até que igual ele viveria antes do estoma, né, claro que ele passa ali por uma fase de adaptação, mas hoje o estoma não impede que o paciente faça nada. Perfeito, perfeito. E aí, Alex e Gabriel, né, o que que vocês trazem nesse sentido que a doutora Vitória coloca, quando a gente fala de qualidade de vida? Você falou bem, né, nem todos vão precisar, talvez seja o principal tabu que a gente precisa falar hoje é isso, esse medo de que: "Ah, estou com câncer, eu vou precisar de uma ostomia".
Mas e se precisar, né? Tem alguns pontos importantes também que a gente pode conscientizar, desde o tipo de ostomia, o tipo de cirurgia, né, doutora, se é reversível ou não, as tecnologias disponíveis. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É muito bom a gente ouvir isso, né? Porque a Coloplast ela fez um estudo em 2019 que chama o Ostomy Life Study. E aí ela procurou entender quais eram os medos desse paciente, né? O que ele que passava pela cabeça dele e também procurou entender a cabeça do profissional, né? Quando ele deparava com algumas situações, como que ele manejava aquilo. Então é um estudo muito rico e aí as preocupações deste usuário vai desde que a bolsa fique ali inflada com gases, né? O que ele vai fazer com aquilo? Então, a gente sabe que 81% dos pacientes eles têm essa preocupação e 32% eles têm isso recorrente dado o equipamento que ele utiliza. Então, para a gente, poxa, gases na bolsa parece uma coisa muito simples, né? Mas não é tão simples assim, porque isso traz desconforto, traz insegurança. Conheci um paciente que desenvolveu hipertensão arterial porque não conseguia dormir direito à noite, com medo da bolsa estourar e sujar a cama, e sujar o marido. Então, todos esses detalhes foi percebido pelo estudo, e com isso a Coloplast, sendo uma empresa muito inovadora, ela foi buscar a solução para poder entregar a melhor tecnologia e inovação para esse paciente. Então, hoje a gente tem equipamentos que vai desde ele ter uma descrição para poder usar uma roupa transparente, por exemplo, uma peça branca, sem que ninguém veja a bolsa, né? Então, o Sensura Mil trouxe isso, e também um esvaziamento mais rápido dessa bolsa com relação aos gases, né? Então, já tem uma tecnologia para isso. Então, só pequenos detalhes, mas para a gente entender que o medo dele, sim, é pertinente, e enquanto indústria, a gente precisa, com inovação, com tecnologia, trazer essas soluções para que ele tenha o que? A qualidade de vida ou a vida que ele gostaria de ter, mesmo tendo a estomia. Então, já puxando todo esse gancho, eu acho que quando já fala sobre a palavra câncer, o paciente já tem esse medo. Quando ele já recebe o diagnóstico de câncer, ele já acha que ali é uma sentença de morte para ele. E geralmente, pelo perfil desse paciente, quanto o crescimento desse paciente, mais ele está inserido na sociedade. Então, o vizinho ou o conhecido começa a viver a vida do outro, a perceber aquilo, e a informação hoje está aí justamente para isso. Ele começa a associar, nossa, se fosse comigo, como que eu lidaria com aquela situação? Então, ele já começa a ver a realidade mais próxima dele. Acho que por isso que ele corre mais vezes, né, de um diagnóstico tão precoce. E quando o paciente ele já sai dentro do hospital, seja com uma ostomia temporária ou definitiva, ele já vai passar por uma mudança física, obviamente, né? A imagem do corporal dele vai mudar drasticamente, isso é fato. Seja qual o perfil da estomia ou a questão do câncer mesmo em si, da extensão, e até mesmo a questão emocional. Esse paciente, isso é um dado, isso é comprovado cientificamente, que o paciente ele vai passar por um período de 1 ano de adaptação. Então, eu já tive paciente que quando a gente vai trocar, ele vira o rosto, ele não quer ver, ou ele deixa de comer por conta de ter que esvaziar essa bolsa por mais tempo, né? Deixar ela ficar ali sem aquela complicação, justamente pela falta de qualidade de alguns dispositivos que a gente tem. E às vezes não é nem pela falta do dispositivo, é pelo mau uso. Porque, independente, seja um produto de excelente qualidade ou até mesmo aqueles outros, o perfil do paciente ele tem que ser adaptado, né? A bolsa, o dispositivo, ele vai se adaptar. Ele é como uma roupa. Ele tem que ficar confortável para o paciente. E hoje, tendo aqui o Alex como representante da Coloplast, que é uma marca que eu uso bastante, hoje não tem nenhuma complicação, o paciente já consegue ter uma qualidade de vida muito melhor, e até próximo da que ele já viveu. Porque ele evita aquela complicação, ou se ele está com aquela complicação já existente, ele já trata assim de forma rápida, questão de semanas, né? Então, o dispositivo ele é ideal, obviamente, para poder ajudar nessa recuperação a longo prazo. E eu falo que o nosso corpo muda, né, ao longo da nossa vida. Nós emagrecemos, nós engordamos, a pele fica diferente, né?
E o paciente estomizado é a mesma coisa. O que que a gente precisa é de ter tecnologia para acompanhar essas mudanças Exato. corporais, Uhum. né? O que a gente vê muito em Sensura Mil, ela entrega uma solução para cada perfil corporal, né? Desde de uma hérnia parestomal a um estômago que ficou retraído, Uhum. enfim, a gente tem várias soluções justamente para atender o que você colocou bem, Gabriel. Sensacional. Alex, eu até ia puxar exatamente isso para a gente falar um pouco mais sobre as tecnologias, até mostrar aqui algumas. Tem alguns vídeos que você trouxe que eu acho que é interessante a gente passar. Mas antes disso, você sempre pontua algo que eu acho que a gente, como profissional de saúde, quando a gente traz todos esses pontos, né? Tem paciente que não consegue nem ver, tem um impacto emocional grande, é difícil e tal, tem toda a adaptação, o treinamento. A gente sabe que é muito difícil, mas uma coisa que você traz muito você vai passar por essa situação e você continua vivo, né. Então eu queria que você reforçasse um pouco, porque tem tanto a questão do diagnóstico precoce que eu queria que você falasse, né, a taxa aí de as chances de cura e uma nova forma de enxergar a vida. Quando a gente fala de taxa de cura, né, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores são as chances, né, como em qualquer outra doença. Então, hoje, um diagnóstico precoce, o paciente tem chances de cura acima de 90%, né. Quanto mais tardio esse diagnóstico, mais avançado esse diagnóstico, menores são as chances, consequentemente, maiores as chances de precisar de um estoma. Então isso é uma coisa importante também, tá certo? Outra coisa que é muito importante é a gente colocar para o paciente o seguinte, a não ser numa situação muito específica, né, de uma cirurgia que chama amputação abdômeno-perineal de reto, que é quando o paciente tem um tumor muito baixo ali de reto, que nesse caso ele vai precisar de um estoma definitivo, que é raro, tá? Então a gente vai esquecer essa cirurgia em específico. Quando a gente está falando de todos os outros tumores, de todas as outras localizações, nós médicos, né, a gente não, de cara vai dar essa informação para o paciente: "Olha, eu vou fazer uma colostomia em você, você vai precisar de um estoma". A gente sempre tenta não colocar um estoma, né, esse é o nosso objetivo, porque o objetivo é a gente fazer uma cirurgia que o corpo volte para aquilo que era normal, né. Mas quando precisa, né, precisa o quê? Para quê? Para salvar a vida do paciente, precisa porque não havia uma outra possibilidade. Então o paciente precisa, acabar enxergando o estômago com outros olhos, né, e não como: "Ah, isso é uma coisa horrível, agora minha vida acabou, não vou poder sair de casa, não vou poder dançar, não vou poder nadar", não, é olhar para o estômago. Acho que da outra vez a gente até falou da Lorena, né, aquela blogueira que fala muito também sobre isso nas redes dela, né, é olhar para aquilo e falar assim: "Olha, eu tô viva por conta desse estômago, não tinha outra opção. E aí, por não ter uma outra opção, o que que eu vou fazer com isso a partir de agora?", né. Claro, todos passam por um processo de adaptação, todos, nenhum paciente, a não ser que seja um paciente que já tivesse tido contato com estômago, às vezes tem, né. Sim. "Ah, meu irmão usou, meu pai usou", e aí é uma outra situação, mas principalmente aquele paciente que nunca viu, que a maioria é assim, É, nunca nem viu, não sabe nem como é que é. sim. Muitas vezes a gente tem que explicar, assim, que é uma bolsa e a alça e a pele, que ele não tem noção do que é um estoma. Então esse paciente que nunca viu um estoma, ele vai passar por um processo de adaptação, uns mais longo, um processo mais longo, né, outros um processo mais curto, mas todos por um processo de adaptação. E voltar a viver, né, porque, como eu disse, isso não impede o paciente de fazer nada, né, ele só precisa saber como ele vai voltar a fazer todas aquelas coisas agora usando uma ostomia. Então essa que é a ideia principal, né. Perfeito. Sempre que possível a gente não vai fazer o estoma, né, se a gente fez é porque realmente era a única possibilidade de manter esse paciente vivo. Perfeito, muito muito importante. Eu trouxe a pergunta porque, assim como o Gabriel, eu me deparei, né, nessa atuação, com a disfarmia e coloplast, com pacientes, né, nesse estado, né, de olhar e falar: "Nossa, agora eu não tenho vida mais", de passar por essa situação de não querer alimentar, porque Uhum. quanto mais alimenta, mais a produz, a bolsa funciona, de não saber como lidar. E aí surgem as tecnologias, né, eu queria que o Alex falasse um pouco mais, e a atuação do enfermeiro que sabe manejar, né, que tem esse estudo, que tem essa habilidade técnica para guiar esse paciente, para orientar, para estar presente ali, porque nem sempre
necessário que o enfermeiro esteja ali no dia a dia. O ideal mesmo é que a gente capacite essa pessoa, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Você falou sobre a censura 1000, Alex. A Coloplast, ela traz diversas tecnologias para adaptação no corpo do paciente. Quais que são as principais e que você considera assim mais importantes? Olha, eu sou apaixonado com Censura Mil por tudo que ela entrega, né? Então, de observar cada necessidade desse paciente, construir um produto, não para o mercado, mas sim para a necessidade de um paciente, eu acho que é uma coisa muito além, assim, do que a gente vê na indústria hoje, né, e Censura Mil nasceu para isso. Então, lá a gente vai ter um portfólio que ainda, o que a gente não tem hoje é a Censura Mil pediátrica, mas já tem informação que ela está chegando no Brasil, então vai completar todo esse portfólio. E a gente tem, por exemplo, tecnologia para estômago que está retraído, né, que às vezes a cirurgia não possibilitou de fazer uma protrusão e daí esse estômago ele ficou retraído. Ou às vezes o perfil corporal desse paciente mudou, né, ele tinha uma protusão, ele engordou um pouquinho e a pele ficou um pouquinho mais flácida, alguma situação, e esse estômago, Eu acho ele invaginou. complementando, eu acho que isso é uma coisa muito comum. A gente faz a cirurgia, poucos meses depois o paciente engorda 15 quilos. Mas ficou ruim o estômago. Não, mas com 15 quilos a menos. Não era isso que eu encontrei, né. Isso e em pouco tempo que o paciente recupera, que a gente faz a cirurgia, né, fez o estômago e recuperou ali da doença que estava consumindo ele. Então com 15 quilos a mais tudo muda. Tudo muda, a gente muda, é o que eu disse, né. Então, vale muito a gente prestar essa atenção, e aí não só o trabalho do Gabriel na hora que ele atende esse paciente, mas de acompanhamento. É preconizado que pelo menos 2 vezes ao ano esse paciente seja revisto o perfil corporal dele, para ver se ele precisa fazer alguma adaptação. A gente sabe que 81% desses pacientes, eles sofrem com vazamento, é a principal causa, né, e Censura Mil também veio para resolver esse problema. Porque o vazamento ele vai desencadear uma série de coisas, né, a troca do equipamento precoce, a dermatite ali associada, o desconforto do paciente, assim, a gente sabe também, Insegurança. a insegurança, isolamento social, né, que é uma coisa gravíssima, ainda mais no tempo de hoje, né, a gente precisa ter a relação com outros seres e acaba que 22% desses pacientes, eles se isolam, simplesmente porque eles ainda não encontraram uma tecnologia adequada ao perfil dele, à rotina de vida dele. Então a gente tem para tudo, né, Luana? Seja, o paciente mora no litoral, ele gosta de correr na praia e dar um mergulho. A gente tem soluções para isso, desde o equipamento a adjuvantes, para poder propiciar a ele a vida que ele gostaria que tivesse e que não engordasse os 15 quilos, fazendo uma atividade física. Sim. Perfeito, perfeito. E aí, acho que você falou bem sobre a adaptação da bolsa, né? A adaptação da bolsa, a Adfarmig e Coloplast, eles trazem aí as tecnologias, os diversos tipos de base adesiva, bolsa, spray removedor para cuidar da pele, o spray que protege a pele, mas precisa da avaliação do enfermeiro sobre esse perfil abdominal, não é isso? Precisa. Porque é uma tecnologia e como toda tecnologia, ela precisa de alguém para poder orientar, né, isso é fato. E a partir do momento que aquele material chega na casa do paciente ou que ele é apresentado, é interessante que tanto o profissional que está ali, manuseando, consiga passar essa informação para ele também. Porque a partir do momento que ele está ali dentro do hospital, não eu falo que ele não é momento de orientação da bolsa. Porque ele vai entender tudo, ele vai saber tudo que está acontecendo com ele, menos a bolsa. A bolsa é algo que a gente vai acompanhar a longo prazo. Isso é política pública, né? Esse perfil de paciente ele tem que ser educado a manusear de forma autônoma essa bolsa. E hoje a gente tem, né, bases convexas, côncava, né, de uma peça, duas peças, transparente ou não, de velcro, de clipe. Então, todo esse material porque ele sai já com alguma às vezes até definida, que tem muito na maioria dos hospitais. Com a base plana, transparente, porque ela é necessária naquele momento, porque a gente precisa avaliar esse estômago ali no pós-operatório imediato, né, no caso de sangramento, alguma coisa assim, então precisa desse perfil. A partir do momento que ele já sai dali, é onde ele começa a ser inserido com outros modelos de bolsa.
Por isso que é importante que o profissional que esteja ali acompanhando saiba orientar esse paciente, que existem outros modelos. Porque o principal ponto que é essa mudança do corpo desse paciente, ele vai ser inserido de novo dentro de casa. Lá é até um programa que ele fala que a bolsa de colostomia é uma deficiência invisível. Que o paciente ele pode colocar a camisa e tá tudo bem. E ali ele vai querer se mascarar por conta disso. A partir do momento que ele vai ter complicação. Se às vezes eu não faço um recorte, que é um dos maiores problemas hoje, independente do material, o recorte para mim é o principal Cuidado. cuidado que o paciente tem que ter. E que na maioria das vezes ninguém vai fazer. Que é o recorte ideal para poder exatamente não deixar ter um vazamento. Não deixar, às vezes, essas dermatites surgir ao longo do tempo. Porque, por exemplo, dependendo de algumas situações, se esse paciente tem algum câncer que é ali naquela região, eu vou estar mais limitado em relação a alguns cuidados ali. Principalmente o laser. Nessa situação, ele já não pode entrar para Perfeito. poder amenizar a dor. Porque ali eu estaria aumentando ainda mais a chance desse paciente complicar. Então, por isso que existem produtos adjuvantes que a Coloplast entrega, assim, de primeira qualidade. Eu sou prova para poder falar disso. Que, assim, a gente coloca, às vezes, 1, 2 vezes, eu falo que é o pó mágico, que é o pó de hidrocolóide. Que ali, 1 ou 2 vezes que já fez a troca, já tratou aquela dermatite, que é coisa básica, Perfeito. né? É só, obviamente, saber usar, em qual momento usar, e até mesmo para poder prevenir qualquer outra complicação. Uma coisa que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, e que todos nós nos deparamos é a questão da jornada do paciente que você trouxe na sua fala. Sim. O paciente está no hospital, ele passa pela cirurgia, o médico passa a orientação certinho e tudo mais, e acaba ali, né? E acaba ali, e cadê a assistência do estomaterapeuta, da equipe multi, da equipe especializada do distribuidor que sabe treinar esses profissionais? Então, quando a gente fala de jornada do paciente, eu como gestora, né, eu gosto de ter esse olhar, a experiência do cliente, eu sinto falta ainda, e eu acho que a doutora Vitória deve atestar isso até melhor do que eu, né, no dia a dia, de ter essa continuidade do cuidado, de ter essas pessoas ali ativas, e muitas vezes nem mesmo a instituição sabe que esse suporte existe, que ele pode ser feito, dificulta o acesso, né, dos profissionais para dar esse suporte na instituição. E aí eu queria trazer para você e para o Alex, de que forma que vocês atuam nesse sentido, né, da jornada do paciente, como que vocês complementam, qual que é a experiência, né, no sentido da preocupação da experiência do cliente que vocês trazem, e como que o enfermeiro atua desde o pré-operatório até, você falou um pouco, né, a residência até a alta, e qual que é a importância disso na experiência do cliente. Perfeito, perfeito. Só pegando 2 pontos que o Gabriel trouxe aqui na fala dele, só para resgatar rapidamente. Hoje nós acreditamos que o paciente ele tem que ser atendido o mais precocemente possível, né? Porque às vezes ele tem alta, é um final de semana, ele passa um final de semana já experimentando ali os vazamentos, e na hora que ele chega num serviço ou que chega um estomaterapeuta até ele já está com a pele já bem fragilizada. Outro ponto, né, os modelos que são utilizados hoje dentro do intra-hospitalar, a gente considera que eles já são rudimentares. Hoje a gente tem tecnologias melhores, a gente tem bolsa pós-op para usar no pós-operatório imediato, inclusive estéreo, que o paciente já pode sair do centro cirúrgico com essa bolsa, e que possibilita as avaliações que o médico e toda a equipe precisa de fazer sem a necessidade de descolar essa bolsa, porque isso tem a perda da bolsa, mas também tem a perda da integridade da pele desse paciente. Então ali eu já começo um ciclo. E se a gente pegar o manual clínico, né, de estomia do ano passado, está bem fresquinho aí, ele fala, por exemplo, que uma dermatite ele deve ser considerado como iatrogenia, ou é um dano causado por paciente, então ele deve ser evitado, né? Então o núcleo de segurança ao paciente, ele precisa olhar para isso também. É considerado um evento adverso. É considerado um evento adverso, muito bem. E aí a gente precisa de olhar para isso. E daí quando a gente fala da jornada do paciente, a Coloplast ela tem a jornada do paciente, né, através do programa Ativa. Então esse paciente ele entra dentro do programa após um atendimento de um consultor técnico. Aqui na região nós temos uma, e aí ele é inserido dentro dessa jornada e é acompanhado ao longo da vida dele. Então lá ele vai ter informações
com estomaterapeuta, com farmacêutico, com nutro, com fisioterapeuta. Então, é uma equipe multi que fica dentro dessa central para poder suportar a jornada desse paciente, além de ter uma pessoa aqui como o ponto focal para qualquer necessidade. E aí, nesse momento, existe uma zona cinzenta, né, entre o paciente sair de alta e ter acesso aos materiais, seja pelo SUS, seja pela saúde suplementar. Então, a gente também cobre essa zona cinzenta e é um trabalho mesmo de responsabilidade social da Coloplast. Isso é global, esse programa acontece no mundo inteiro. E aí ele recebe o atendimento, ele recebe as primeiras orientações, e eu falo que a educação ela transforma, Sim. né, porque ali já tem alguns insights já para ele ter uma qualidade de vida melhor. E aí ele recebe também um kit gratuitamente para que ele use esse material até que ele tenha acesso ali à porta de entrada para ter acesso pelo plano de saúde, através da normativa 325, ou pela portaria 400, que é a que regulamenta o SUS. Eu queria pedir para o Arábio colocar o vídeo rapidinho aqui para a gente poder ter uma noção da dimensão aí Do programa. do programa. Coloplast Ativa mudou a minha vida. Eu tenho doença de Crohn há 20 anos e há 2 anos e 7 meses, devido a algumas complicações que a doença me trouxe, eu tive uma fístula e uma estenose e é onde eu tive que ser ileostomizada. A Coloplast foi fundada na Dinamarca em 1954 por uma enfermeira que desenvolveu a primeira bolsa de ostomia do mundo. Atualmente, a Coloplast é a empresa líder mundial em cuidados com estomia e continência urinária, atuando em mais de 140 países. O Coloplast Ativa é um programa global de suporte ao paciente, que foi desenvolvido em conjunto com enfermeiras e usuários e já atendeu mais de 500 mil pessoas ao redor do mundo com necessidades íntimas de saúde. No Brasil, desde 2002, o programa já atendeu mais de 100 mil usuários com estomia e, desde 2011, mais de 15 mil que realizam o cateterismo intermitente. Depois da visita da enfermeira e do programa Coloplast Ativa, ela me indicou um material que seria 2 bolsas descartáveis por dia, porque como eu tinha uma vida muito corrida, eu não queria parar de fazer tudo o que eu fazia, então essas 2 bolsas que eu uso por dia, eu consigo levar minha vida normal. Eu consigo trocar, descartar e jogar fora, né? Eu não preciso me preocupar se tem banheiro, se tem algum lugar ou não que eu troque. Então eu consigo ir em qualquer cantinho, em qualquer lugar fazer a troca. Na primeira ligação do programa Ativa, eu fiquei muito feliz, que eu vi que eu estava sendo atendida e vi que do outro lado da linha tinha pessoas que realmente estavam preocupadas comigo. E elas começaram a me dar várias dicas de alimentação, de roupa, como eu me vestir, como eu me portar. Uma filha hoje de 13 anos, na época ela tinha por volta de 10 anos e é uma criança, então eu queria fazer tudo com ela. Eu não podia deixar a minha filha crescer sem eu participar da vida dela. Depois da ostomia, eu tenho uma vida melhor do que eu tinha antes e com a ajuda da Coloplast eu posso fazer tudo o que eu sempre quis. A gente tem muito orgulho desse vídeo, do programa, né, em si, porque ele entrega muito valor em saúde, né? Hoje é um tema tão relevante e é a essência da Coloplast faz justamente no programa Ativa. Legal. E aí esse programa garante justamente essa experiência, né? Que esse paciente não saia tão assustado, tão sem amparo, né? Eu falo porque eu vivi de perto isso. Eu também sou encantada pela marca, porque não é à toa que é líder no mundo, né? Nós não estamos falando de Brasil.
Muito bom, gente. E em relação à questão das complicações, eu acho que é bem importante a gente trazer, porque quem está assistindo que tem interesse, muitas vocês falaram do ganho de peso, né. Que seriam as complicações mais comuns, além dessa questão da diferença? Na verdade, a mudança do perfil abdominal não chega a ser uma complicação, mas o que ela pode, né, trazer de complicação em si, isso sim, né, no ganho de peso ele pode trazer ali um prolapso, né, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, de complicação, assim, mais comuns, né, mais comum, a gente tem a hérnia paracolostômica, né, então uma hérnia que se forma ali, aonde foi feito o estoma, e isso pode gerar várias questões para o paciente, né. Primeiro, dificuldade de adaptar a bolsa, porque a depender do movimento que o paciente faz, acaba tendo uma protrusão ali dos órgãos, né, aonde foi, aberto o orifício pra gente fazer o estoma. E o prolapso, né, que é outra complicação bem comum, mas a gente vai ver ali geralmente mais tardio, né. Então o paciente sai do hospital com o estômago todo bonitinho e passa ali algumas semanas, alguns meses, de repente aquela alça sai toda para fora, isso primeiro assusta o paciente, né, porque ele não sabe o que que tá acontecendo, mas também é uma grande questão para conseguir adaptar a bolsa. E talvez uma complicação ali mais recente seria o desabamento, né. E Da alça. isso da alça, isso é uma questão que pode levar a um quadro muito grave, né, inclusive de obstrução, porque, é importante a gente dizer, né, que, assim, as complicações a gente sempre vai tentar tratar com tecnologia, né, porque submeter esse paciente a um novo procedimento cirúrgico, né, depender ali da situação que ele tá, não é uma coisa viável. Na grande maioria das vezes a gente consegue, né, mas falando especificamente do desabamento, dependendo do jeito que for, não tem jeito, vai precisar reoperar, né, pra ou rematurar ou reconstruir o trânsito, né, se for ali possível, mas que me veio aqui na cabeça foram esses 3. Uhum. E a Coloplast, atua muito nesse sentido também, né, Alex, de dar suporte até para a área médica, no sentido de da própria cirurgia em si, dos enfermeiros, do cuidado básico para que esse tipo de intercorrência não aconteça, não é isso? É, Previna, né? exatamente. Então é o que eu falei, né, educação ele evita muitas coisas, então um pilar forte na Coloplast é o pilar educacional, né, a gente estava conversando ali nos bastidores, do Coloplast Professional, né, que é uma ferramenta que é online, que a pessoa pode fazer dentro da conveniência dela, são cursos de 40 minutos, 50 minutos, para que a pessoa ela consiga identificar o que que é uma complicação, o que não é, o que que ela pode fazer ali para poder evitar que essa complicação ocorra. Se ocorrer, o que que ela vai ter de tecnologia à mão para poder utilizar. E aí a gente faz hoje uma realidade simulada, né, pegando aí as metodologias ativas. Então, para que a pessoa viva o que é a vida de um paciente. A gente tenta simular isso para que ele também tenha empatia, né, do que é a vida dele, do que é ele trocar a bolsa dentro do banheiro do trabalho. E também o próprio paciente ele é treinado para ele identificar se alguma coisa ali não está normal. Às vezes ele acha que é inerente da condição dele, por exemplo, tem uma dermatite. Eu já peguei uma paciente com 11 anos de colostomia e ela é com a dermatite e não queria trocar o equipamento não estava adequado, ela precisava de uma convexidade, colocaram uma plana, infiltrações e tudo. Então entendia que aquilo era normal, ela teria que conviver com aquilo, 11 anos. Então a gente também tem que educar o paciente, né, para que ele também tenha autonomia de tomar as decisões dele para melhor qualidade da vida dele. Eu falo que o cuidado dele é preventivo, né? Por isso que o trabalho do enfermeiro mesmo atuante ali diretamente com o paciente, é como a doutora até tinha dito, que as cirurgias são eletivas. Se às vezes tem aquela previsão que isso possa acontecer, a educação já teria que começado antes. Ali, já de mostrar um produto, como que ele funciona, de às vezes até mesmo adaptar, mesmo não tendo. Por isso que, puxando o gancho do Alex, eu sou muito a favor da metodologia ativa, levo esses instrumentos para dentro da casa do paciente para justamente ensinar ele depois, né? Tanto ali pré no, e após a alta desse paciente. Então, para mim, as complicações que mais acontecem é o desabamento, que já aconteceu. Tratei também só com a bolsa, não precisou reabordar, até porque o paciente não tinha condição alguma de, de, de,
de obviamente ser submetida a uma cirurgia novamente, e as dermatite. As dermatite de 10 pacientes, os 9, praticamente ali, ele vai ter justamente devido o uso inadequado de achar que aquele coletor ali para ele é o mais ideal, porque ele só conheceu aquela realidade, Perfeito. né? Então, hoje para mim são essas duas, são as mais corriqueiras, assim, que a gente consegue ver. Uma coisa que eu lembrei aqui você falando é que todas as vezes que a gente vai atender, a gente que é enfermeiro, que vai atender o paciente, eles são assim: "Mas você é enfermeira?" Eu falo: "Sou." Aham. Mas eu fui atendido por vários enfermeiros, nenhum conseguia fazer esse Fala manejo, mesmo. né. Aí eu falo: "Não, mas é porque tem uma especialidade." Então eu acho que até a especialidade, essa área de estudo precisa ser falada ali. Precisa. Que eles olham pra gente e falam assim: "Não, mas enfermeiro não sabe fazer isso." Exatamente. É o enfermeiro que cuida, é o enfermeiro que orienta, é o enfermeiro que acompanha. Achei lindo o dia que você falou assim: "Eu quero falar com o enfermeiro, quero gravar com o enfermeiro." Porque a gente precisa divulgar esse cuidado, a gente precisa divulgar essas pessoas que são especializadas, que fazem um trabalho brilhante, né. É muito legal, Gabriel. Eu vou confessar algo que quando a gente tá ali, né, se habilitando, tá buscando novos conhecimentos, vai buscando artigo, vai buscando revisões, beleza, aquilo ali é uma realidade que a gente começa a viver e começa a orientar de uma forma mais clara para o paciente. Hum. Eu confesso que teve uma vez que eu falei assim: "Gente, eu vou ter que testar esse coletor." Aí eu falei assim: "Vou ter que adaptar, nem que seja vou fazer uma simulação, para poder porque como que eu vou ensinar ele É. a olhar no espelho, sendo que eu mesmo não consigo visualizar isso?" Eu ensinei eu lá, eu coloquei o espelho na frente, fui tentando adaptar de uma forma com que eu consiga, né, movimentar, e eu fiquei com ele uma noite e um dia, literalmente, para poder exatamente sentir na pele o que aquele paciente vai estar sentindo. Porque quando ele me passar uma preocupação, eu vou saber: "Não, comigo funcionou assim." Então, aí eu fui, obviamente, adquirindo aquela experiência e adquirindo até mesmo um diálogo, como que eu vou abordar esse paciente. Então, foi uma experiência que eu tive que foi única, assim, foi ela fundamentou no que eu iria querer passar para o paciente, de forma própria. Assim, então, eu me aderi daquele conhecimento de forma literalmente individual e consegui passar para o paciente o mais, conciso possível, né. Então, Perfeito a sua ele precisou. eu preciso ir aproveitar o gancho. Não pode deixar de perguntar isso, Alex. O Gabriel foi cirúrgico na fala dele aqui agora. É importante você que é empresa saber disso. Você que é profissional de saúde, gestor hospitalar, gestor de clínica. É, gente, as tecnologias já existem. Conta para nós, Alex, dessa experiência e da realidade simulada que vocês já conseguem treinar os profissionais, porque você foi brilhante, assim, acho que é o que falta às vezes. Site, né? O que falta às vezes é a gente se colocar mesmo no lugar do outro ali. Eu falo, empatia é uma palavra que está sempre em alta, né? Mas é difícil a gente calçar o sapato apertado do outro, né? Você Uhum. pode imaginar aquela situação, né? Mas aí se você tem que se compadecer. E quando você se compadece, você tem que fazer alguma coisa. Então, a gente tem, semana passada, a gente teve uma reunião com toda a minha equipe lá em Belo Horizonte, no escritório da Difarmig, e a gente fez a realidade simulada para todos eles, né? Porque eles tinham ali todo pronto, tudo certinho, mas eles não tinham vivenciado ainda esse momento. Então, é um treinamento que a gente faz com os nossos profissionais da área da saúde, seja um médico, seja um gestor, porque às vezes o auditor não entende por que que você prescreveu uma pasta e Exatamente. depois você prescreveu também um pó, então eles criam caso. Então a realidade simulada é para médicos, enfermeiros, auditores, gestores, para que eles imersam ali o ambiente desse paciente, né? Então ele vai usar uma bolsa, a gente coloca algumas coisinhas, tem cheiro, não vou Sim, contar tudo, né, para não entregar o que fazer esse spoiler, mas é um momento de imersão mesmo para como que ele vai fazer essa realidade. bolsa, porque às vezes a gente fica questionando: "Ah, o que que é melhor para esse paciente? É uma peça, é 2 peças?" Você tem que ver se o paciente, por exemplo, ele não tem um banheiro adaptado e normalmente não tem, hoje infelizmente a gente não tem nos nossos serviços públicos, né, a aeroporto de Belo Horizonte tem pouco tempo que tem um banheiro adaptado para o paciente estomizado. Você imagina se ele tem um problema de coluna, ou ele tem alguma restrição de movimento, ele tem que se abaixar para fazer esse esvaziamento. Então, talvez essa bolsa de uma peça não sirva para ele, tem que ser de 2,
né? Então, ter toda essa compreensão do cenário. Bom que você teve esse insight de falar, deixa eu ver como que é, mas a gente tem isso prontinho e a gente deixa à disposição aqui para treinar os nossos profissionais. No ambulatório da UPA a gente já tem o banheiro adaptado. Que ótimo. Mas no hospital mesmo, na internação, não tem. Mas a gente chega lá, né? Paciente tá devendo. Acho que a gente é sobre o que a gente está fazendo hoje, é conscientizar, é trazer para a população, é falar muitas vezes, porque a gente sabe que às vezes a gente fala uma vez, duas, três, e ainda assim tem muito o que ser falado, o que conscientizar, o que chegar até as pessoas. E queria que vocês fechassem, o tempo a gente pisca, o tempo acaba, né? Ainda tem um tempinho ainda para a gente finalizar. Queria que a gente falasse um pouco sobre os fatores, o que a gente pode fazer para prevenir o câncer coloretal? Você falou aí dos fatores de risco, mas na prática, né? Vamos lá, de dicas, orientações práticas. Se a pessoa já tem histórico na família, se não tem histórico na família, com todos esses olhares que você trouxe no início. Bom, a gente realmente precisa mudar os nossos hábitos de vida. Todos os estudos mostram, né? A gente tem aí evidência científica robusta mostrando que o que a gente faz no nosso dia a dia é que aumenta o nosso risco de câncer de intestino. Então, reduzir consumo de carne vermelha, né? Hoje, no geral, né, nós somos uma população que consome muito, né, praticamente todos os dias carne vermelha. Os estudos mostram que a gente tem que consumir 450 a 500 gramas por semana de carne vermelha. Então, Já foi isso. exatamente. Então, seria ali 2 dias, né, na semana e os outros dias carne branca. Cessar o tabagismo, né? Então, o tabagismo, alguns estudos mostram um aumento de até 50% no risco de câncer de intestino. Para histórico familiar, isso gira em torno de 8 a 15%. Então, você imagina que a sua exposição ao cigarro é mais perigosa do que um histórico familiar de câncer de intestino. A gente precisa tratar a obesidade, tá? A obesidade nos coloca numa situação de inflamação, aumentando o risco de câncer no geral, não só de intestino. Reduzir o consumo de ultraprocessados e alimentos industrializados, que também aumenta ali em torno de 30% as chances de câncer de intestino. Então, é isso, ter uma alimentação saudável. É o simples que não é fácil. Atividade física, ótima lembrança. E é isso, é o simples que não é fácil, mas eu vou reiterar aqui, né, que realmente é uma questão de hábitos de vida, né? A gente não tem uma outra forma, né? Não tem um remédio, não tem uma cápsula, não tem um manipulado para fazer não ter câncer de intestino. É a gente realmente ter hábitos de vida saudável. E, não menos importante, né, não fugir do rastreamento. Então, assim, 45 anos, fez 45 anos, se dê de presente uma colonoscopia, né? A gente sabe aí que existe também muito tabu, muita coisa, né, que se fala sobre esse exame. Mas não tem nenhum outro exame que substitua, não tem nenhum outro exame que seja tão bom quando a gente fala de prevenção quanto a colonoscopia. Então, a partir de 45 anos, tem que fazer colono. Pelo menos de 5 em 5 anos, né? A gente sabe que vários casos tem que repetir com menos tempo. E por fim, só para finalizar, não ignorar os sintomas do nosso corpo. Então, a gente tem visto aí também uma grande aumento de diagnóstico de câncer em pacientes jovens, né? De 30, 35, 40 anos. Os estudos também já mostram que esses casos são de pessoas que foram expostas a fatores de risco por mais tempo, né? E não é genético. Mas são pessoas que tiveram ali, talvez, não sei se a palavra é chance, né? Mas tiveram ali um alerta, um sinal do corpo que talvez foi ignorado, né? Um sangramento nas fezes, que depois eu vejo, deve ser hemorroida, deve ser isso, deve ser aquilo, e aí quando foi ver já era um câncer. Então, não ignorar os sintomas, né? A colônia ela é indicada para pessoas assintomáticas a partir dos 45 anos, mas sempre que você tiver qualquer sintoma intestinal, o exame está aí para nos auxiliar. Quais sintomas, doutora? Mais comuns? Sangramento nas fezes, alternância do hábito intestinal. Então, paciente que tem diarreia, depois constipação, mudança do hábito intestinal. Então, o seu intestino funcionava de uma forma e de repente está constipada. Uma anemia que você percebeu aí num check-up, né? E de repente uma anemia discreta, que até passa batido, né? Mas você é jovem, né? Não tem nenhum motivo para ter uma anemia e de repente tá ali mostrando que tem algo errado com o seu corpo. E perda de peso não intencional, né? Que aí já seria um outro sintoma também, já de um tumor mais avançado.
Sintomas como achatamento das fezes, né, que a gente teve aí com o caso da Preta Gil, né, isso foi muito falado, né? Certo. Dor abdominal, são sintomas que vão surgir quando o câncer está muito avançado, né? Então, esses outros que eu falei, eles começam antes de forma muito sutil. Não é um sangramento todos os dias, nem volumoso. É sutil, é algo assim que a gente realmente precisa estar atento ao que o nosso corpo está nos falando. Eu acho, doutora, que prevenção é cultura, né? E nós, agora falando como homem, principalmente, a gente não tem essa cultura de fazer uma prevenção. E às vezes a gente cria umas coisas assim na nossa cabeça, a quinta série que existe em mim, mas eu falo que a gente precisa mudar essa cultura, né? Porque é como você falou, é um câncer que é prevenível, né, e que tem 90% de chance de cura, e tardiamente isso cai para 50, 60, né? Então, vamos nos cuidar, vamos dar a colonoscopia de presente aí, né? Não fique preocupado com a dedada, essas coisas, porque são só tabus e às vezes deixa a gente numa condição de morte, né? Exatamente. E com vocês dois, para a gente fechar, quais que são os erros mais comuns que vocês podem orientar agora no final e para a pessoa que tem ostomia evitar? O que você pega aí na prática clínica? O que é mais comum de erro ali do dia a dia? É a bolsa, que às vezes usa uma bolsa que está incorreta, ou o manejo? O que vocês observam e que a pessoa precisa ter atenção até para evitar o vazamento? Você falou bem, né? Uma das principais preocupações, se não for a principal, né, Alex? É. O que vocês observam aí? Quer falar primeiro, Gabriel? Posso falar. Assim, hoje, quando eu vou fazer a avaliação, o primeiro ponto é literalmente avaliar o abdômen, e ele vai dizer muita coisa. O abdômen associado à estomia propriamente dita. Para mim, hoje é o recorte, sem sombra de dúvida. Eu posso não ter nenhum produto adjuvante. Não tenho pasta, não tenho anel, não tenho pó, não tenho nada disso. Mas o recorte ele precisa ser feito de acordo com o tamanho do estômago. E ele muda de acordo com a alimentação. Ele muda ali, às vezes, Tempo, né? com o tempo. Um pós-operatório imediato ali, ou até mesmo ele tardio. Ele pode ter o edema, que é a principal complicação que vai surgir ali. Então, ele pode ter um tamanho 45, de repente já está 30. Então, esse recorte precisa estar acompanhando esse estômago. E a gente precisa ir moldando ele, né? Dependendo, hoje tem as réguas que a gente consegue fazer Graça. a mensuração do estômago. Então, para mim, o principal é o recorte. O pessoal vai lá e corta até o final. Exato. Aí, consequência disso, Coloca. eu tenho pouca base para poder colar no abdômen desse paciente. Não tenho tanta acha, mas a Coloplast já tem outros adesivos que pode vir para poder colar, justamente porque às vezes tem estômagos que são muito grandes. Mas isso vai variar bastante do cuidado ali. Sim. Então, hoje, para mim, o que eu vejo assim que é praticamente unânime é o recorte. Seja tanto pelo profissional que está ali, que foi fazer pela primeira vez, às vezes não gosta, eu vejo muito isso na prática, que nós mesmos, profissionais, tem o certo preconceito de trocar, de não gosta de ver. Imagina o paciente vendo a sua reação ao ver aquela complicação, né? Assustar. Então, foi exatamente quando eu me formei, foi exatamente aí. Foi assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Foi aí que a gente vai estudando, vai, né, se alimentando mentalmente das técnicas e vai buscando conhecimento. Para justamente quando chegar esse paciente, a gente saber lidar, né, e saber ajudar daquela forma que ele precisa. Então, de todos os problemas hoje, que eu bato muito na tecla é a questão do E recorte. é muito comum, gente. Eu, antes de trabalhar, eu olhava e falava assim, gente, que tanto de número que é esse? Não entendi. Coordenação motora. Tá certo. Né? Aí a gente vai entendendo e tudo mais. E é É gritante. muito. E assim, eu tenho estômago que é redondo, tem que é oval, tem que é estrelado, tem de tudo, Exato. né? Então, Eu falo aquele que estômago de livro mesmo, ele vai ser raro de acontecer, mas vem. 81% são estomas que são ovalados. 85, desculpa. 15% é esse estomazinho de livro. E eu costumo falar, né, para ser didático, gente, é igual uma aliança, o recorte da bolsa, né? Eu não posso deixar frouxo demais. Se eu fizer assim, ela vai Uhum. cair. E eu também não posso apertado demais, porque senão eu vou estrangular o estômago. Então tem que ser o recorte de acordo
com o estômago, o que ele apresenta, né? Por isso que a gente faz um decalque dele assim. Se ele tem um biquinho para a direita, faça o Faço o biquinho para a direita. É isso que ele precisa. E Luana, eu não vou chover no molhado. Como ele respondeu muito bem, eu acho que é isso mesmo. Acho que a área de recorte ali é uma dúvida que a maioria dos profissionais às vezes não faz e também não orienta adequadamente. O Uhum. paciente, então, ele vai seguindo da forma que ele vê. Eu colocaria, antes da cirurgia, demarcação desse estômago, né? Aí fica Muito muito importante. antes da cirurgia. Eu acho que falta muito ainda para nós profissionais da área de saúde, principalmente estomaterapeuta, que essa é uma cadeira que ele ocupa, de demarcar esse paciente, sabe? Porque ali ele já vai fazer uma entrevista, ele já vai entender, ele faz uma anamnese bem mais robusta e ele vai entender qual que é o tipo de roupa que ela usa. Ela gosta de uma calça mais alta, uma calça mais baixa. Esse senhor, ele trabalha na roça. Ela vai entender onde que estão as proeminências ósseas que precisam fugir ali da área de construção do estômago. Ela vai entender a parede abdominal, onde que é o melhor ponto, né, para adaptar um equipamento. Ela vai entender se isso está na linha umbilical, se na hora que o paciente senta faz alguma dobra, se a mama cai por cima, às vezes a paciente tem uma mama grande. Então, só com isso ela já vai evitar aí grandes complicações e vai dar com certeza mais qualidade de vida para esse paciente. Então, a demarcação no pré-operatório eu acho que é fantástico. Tem a Marcela, uma baita de uma colega, trabalha no HC lá de BH. Isso é uma rotina dentro do HC, então ela demarca todos os pacientes e o sucesso deles na cirurgia ali no pós-operatório A construção é sensacional. né? Bacana demais. Muito, muito bom. E aí, como a gente sempre tem um olhar humano, né? Eu falo assim, o pessoal fala, não fiquem amigos dos seus pacientes. Eu fico de vários, não tem como. Não tem como. A gente cria carinho, cria afinidade, respeito, gosta de saber, ainda mais quem trabalha com atenção domiciliar, você sabe. E a gente cria um carinho muito grande. Eu queria que vocês deixassem um recado para os pacientes de vocês, para as pessoas que vocês atendem, porque a gente vem aqui com um propósito de vida muito além do que só a técnica, né? A gente tem um propósito forte, a gente gosta do que a gente faz, todos vocês, todos nós que estamos aqui. Eu sei que tem o brilho no olho da profissão e de atender com humanidade mesmo. Então, eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas que passam por vocês, né, e que estão aí, de repente, passando por uma situação desafiadora. Bom, eu queria dizer para os nossos pacientes que a cirurgia é uma cirurgia que irá te salvar. A gente costuma dizer que é a cirurgia da vida. Não tenha medo de, por um acaso, venha precisar de um equipamento coletor. Hoje nós temos várias tecnologias para poder suportar, para que vocês possam, de fato, fazer aquilo que vocês faziam. A vida vai ser igual? Não vai ser. Vocês terão que ressignificar. E todo o nosso suporte aqui com a Coloplast, com o Programa Ativa, para que essa jornada ela seja mais tranquila possível e que a gente possa olhar para trás depois e falar, eu tirei algum aprendizado disso. Porque a vida é assim, é feita de ciclos e estamos aqui por vocês. Bom, para os meus pacientes, né, principalmente para aqueles que tiveram recentemente diagnóstico de câncer, a gente também não deveria, né, mas acaba que coloca um pouco da nossa fé em tudo que a gente faz, né. Então, dizer que às vezes o caminho parece ser obscuro, né, parece que não vai dar certo, mas em frente com fé, né, que hoje a medicina está muito evoluída e os tratamentos estão cada vez melhores, né, cada vez mais avançados. E tudo que diz respeito ao câncer, evoluiu, né, desde o diagnóstico até tratamento com cirurgia, químio, rádio, equipamento para que você viva bem com o seu estômago, se for o caso. Então, em frente com otimismo que a vida vale a pena. Bom, para os meus pacientes, eu falo que a ostomia não é o fim, ela é uma nova fase, né? Então, aquilo ali é uma adaptação, é uma nova vida que você tem um enfermeiro para chamar de seu, né? Então, ali onde eu falo que o meu telefone, ele é tanto pessoal quanto profissional. Falo hoje que ele é mais profissional, então o meu telefone não para. Então, quando a gente vai fazer essa adaptação, vai levar esse cuidado para dentro de casa dele, é onde a gente vai se adaptar, onde eu vou me adaptar à realidade dele. Então, às vezes é no momento que ele está passando por aquela dificuldade
naquela dúvida que ele está tendo, que ele não conseguiu raciocinar no momento da orientação. Então, e eu falo que o paciente ele vai mandar mensagem, é 1 hora da manhã, é 2 horas, e assim a gente vai respondendo com o passar do tempo. E a educação, obviamente, sempre falo isso tanto para mim quanto para outros profissionais também que estejam ali na linha de frente, e até mesmo para o paciente. Ela vai salvar toda a complicação possível. Então, o paciente precisa ser educado, o profissional precisa ser educado justamente para poder oferecer aquela assistência de qualidade. Então, o paciente, obviamente, você não vai estar sozinho, né? Eu vou estar junto nesse processo, né? A equipe multiprofissional ela é importante justamente para poder amenizar os problemas, com certeza. Muito bom, pessoal. E todos nós aqui temos uma referência de contato, de atendimento. Acho que é muito sobre isso. A gente fala muito de propósito, porque não se restringe só ali o consultório, é muito além, né, doutora Vitória? E hoje nós temos as nossas referências de contato. Eu atendo pela eCare Home, que é uma empresa de atenção domiciliar. Não estou trabalhando mais com ostomia diretamente, mas tenho uma equipe que atua comigo. Gabriel está atuando em Araguari. A gente vai deixar o arroba de cada um deles aqui na página. Doutora Vitória falou bem do consultório. Eu queria que vocês deixassem algum contato de referência, caso quem esteja assistindo queira falar com vocês. Bom, contato, a gente vai deixar o nosso local, né, de atendimento e Isso. secretária. Hoje eu tenho uma rede social, né, que é o Instagram, então é @doutoravitoria.procto, né, Vitória com 2 T's. Lá a gente troca muita informação, então respondo caixinha de pergunta, respondo direct, de pacientes, de pessoas que não são pacientes, que chegaram ali na rede. Eu acho que essa troca ela é muito importante, né, até para o paciente, até para as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas, né. Vamos falar mais sobre intestino, não só sobre câncer, sobre estômago, mas sobre tudo que gira ali em torno desse assunto. Então pode me encontrar lá que a gente conversa e bate um papo. Bom, para poder me encontrar também, hoje eu moro em Araguari, atuo também em Araguari, e na região, aqui em Uberlândia também tem alguns pacientes assim. E minha rede de contato também é o @enf_Gabriel José. E atuo na Clínica Areté também, que é em Araguari. Então, também tem um arroba, é só procurar por Clínica Areté, que a gente consegue marcar a consulta, o atendimento, a gente consegue fazer todo esse processo lá na clínica também. O nosso arroba é o @ecarehome. E, Alex? @Dfarmig, pode mandar uma mensagem lá no direct que a gente vai direcionar para nossa consultora. A Dfarmig também tem um canal de varejo para poder atender vocês. Às vezes o plano não dispensa determinado equipamento ou adjuvante, então pode nos procurar também, que nós temos a Docs ali, que faz parte do grupo da Dfarmig, para poder assistir vocês também nessa jornada no varejo. Pessoal, e é isso. A gente fecha com muita satisfação. Agradeço demais a participação de vocês. E convide o seu familiar, o seu colega, o seu parente. Inscreva-se no nosso canal. Convide o pessoal para assistir. É um tema muito importante. A prevenção é sempre o melhor caminho. A gente se vê aqui no Conexão Saúde Minas toda quinta-feira, às 20 horas. Eu te espero na próxima semana.